Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. E hoje é um daqueles dias que eu estou muito feliz. O canal está dando avanços a outros lados das artes marciais. A gente vai falar, né, o tema da live de hoje, Bruce Lee, real ou ficção? Né? E para isso a gente está trazendo dois mestres, o mestre do Kung Fu, um sensei mestre do Karatê, Roberto de novo aqui no canal, Roberto Santana. Já vou trazer a turma toda aqui, vocês não se preocupem. Bom, Roberto Santana, sensei de Karatê, já teve algumas lives aqui com a gente. E uma presença inédita, né? Primeira vez, e uma grande honra, né? Léo Yamura no canal, mestre, é Léo Yamura. Uma grande honra, né? Já é seguidor do canal dele há muito tempo, já acompanho o trabalho dele há muito tempo. E para nos ajudar, novamente, Fábio Quircal, professor, historiador de jiu-jitsu, e vamos para esse papo falar de uma das figuras mais lendárias das artes marciais, que é o Bruce Lee, e que trouxe, na verdade, né, fez muitas pessoas começarem, né, e se entusiasmarem a colocar o pé no dojo e tal. Vamos trazer essas grandes personalidades para esse bate-papo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Fábio, eu ia pedir para você, então, fazer uma apresentação dos mestres que estão aqui com a gente hoje. Por favor. Boa noite, pessoal. Obrigado aí, o Sandro Padial, o pessoal no canal Padial Jiu-Jitsu. Já começar pedindo para divulgar a live, se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente continuar esse trabalho de divulgação das artes marciais, né? Hoje, como o Sandro já falou, vamos estar falando sobre uma figura icônica, né, dentro das artes marciais, que é o Bruce Lee. E nada mais justo que chamar duas pessoas que estudaram muito a vida do Bruce Lee. Um deles é nosso amigo já, né, sensei Roberto Santana, né, já esteve aqui em diversas lives aqui com a gente, ex-técnico da Seleção Brasileira de Karatê, sexto dan de Karatê Shotokan, né, um cara que eu sei que tem uma biblioteca sensacional de artes marciais aí. Quem quiser fazer uma aula de artes marciais tradicionais japonesas, no ambiente, tanto em questão do ambiente quanto a questão metodológica, procura Santana Dojo, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, vai ver uma aula de karatê impressionantemente, eu diria que não conservadora, mas fiel, né, ao estilo das artes marciais japonesas. Estive lá recentemente, a gente conversou, né? Lá conversei com o Sensei Roberto, uma grande figura, vai estar ajudando a gente a falar sobre o Bruce Lee hoje. E o nosso convidado aqui pela primeira vez, o mestre Léo Imamura, né? É, um dos mais antigos, pelo menos que eu me recorde, né, divulgadores do Wing Chun aqui no Brasil, né. O Wing Chun, para quem não sabe, é uma arte marcial chinesa, que foi a arte marcial na qual Bruce Lee iniciou seus estudos, né, dentro das artes marciais. O professor vai falar hoje um pouco da carreira dele também, o que que o mestre está fazendo hoje, está morando em Brasília, como ele já havia falado para a gente aqui. Ele vai falar um pouquinho da carreira dele, mas obviamente vai falar também, eh do mito, né, que o Bruce Lee se tornou, né, por que que até hoje, tantas décadas depois da morte dele, ainda, né, ele causa tanto, furor, tantas discussões, enfim, ele é um mito que ainda hoje é falado, nós vamos saber por que hoje, né. Boa noite aos nossos amigos, sensei e ao professor Léo Imamura. E eu queria, né, já começar com essa pergunta aí para os 2 aí, por que, né, depois de tantas décadas, né, o Bruce Lee, obviamente a gente sabe aqui, tem algumas hipóteses, é lógico que é um conjunto da obra todo, mas, o Bruce Lee se mantém ainda vivo, né, no imaginário do pessoal das artes marciais, né. Por que isso aí, Sensei Roberto e professor Léo? Quem quiser começar, fica à vontade aí. Primeiro que ele é autoridade para falar sobre o mestre Bruce Lee. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no canal Padial Jiu-Jitsu.
agradecer a lembrança do meu amigo Sensei Roberto Santana, que me convidou para estar aqui conosco, com vocês, para que a gente pudesse falar de Bruce Lee. Né? E a pergunta, Fábio, que você faz, ela é uma pergunta muito importante, porque já se passaram quase 50 anos. Bruce Lee faleceu em julho de 1973. E ainda hoje nós vemos o interesse das pessoas. Eu acredito que o Sensei Roberto, assim como eu, até pensou num certo momento, depois dos 20 anos, que o interesse sobre Bruce Lee iria cair. E a gente vê a juventude de hoje ainda interessada. Lembrando que Bruce Lee fez pouquíssimos filmes. Fez o Dragão Chinês, a Fúria do Dragão, o Voo do Dragão, o Operação Dragão e uma parte inacabada do Jogo da Morte. E cá entre nós, como filme, os 5 filmes são ruins. Tá? Como filme, estou falando sobre como filme. Agora, dentro do carisma, a gente vê o Bruce Lee como alguém extremamente carismático e um verdadeiro embaixador das artes marciais. Por que eu falo artes marciais no plural? Porque o Bruce Lee não se limitava a um determinado aspecto. Né? Eu gosto muito da expressão artes marciais porque remonta a 2 coisas. Criatividade, porque é uma arte, então a inovação é muito importante, e a pluralidade, né? Porque está no plural, são artes marciais, não é a arte marcial. E com isso, ele antecipa um movimento que 20 anos atrás, ou até um pouco mais, foi muito importante, que foi o movimento do MMA, né? Que trouxe essa visão moderna. Tanto que hoje os garotos falam, se a pessoa não participou do MMA, aquilo não tem validade. Né? E que é uma impressão que tem, e que tem até uma importância isso, ainda que eu não concorde, mas tem uma importância. Por quê? Porque existiu uma possibilidade de congregação das artes marciais, onde pudemos, então, ver várias situações que a gente nunca via, quer seja nas artes marciais tradicionais, quer seja na competição. Eu vou dar um exemplo simples. Aquele chute que o Lyoto Machida acertou no Red Couture. Aquilo a gente viu no Karate Kid, parecido. E a gente fala, isso é fantasia, isso nunca vai acontecer na vida real. Aí nós vemos o Sensei Roberto vai contar essa história do Sokon Matsumura, que foi, inclusive, instrutor do príncipe de Okinawa. E tem uma história muito interessante, que ele parou de dar aula para o príncipe, e depois você me corrija se estou errado, porque num comitê o príncipe ensaiou fazer o Nidangeri, um chute aqui duplo, e ele ficou ofendido, porque ele falou que esse golpe nunca acertaria ninguém. E ele usou contra mim, isso é uma ofensa para mim. Então, olha só que interessante, e o MMA acabou mostrando isso, né, naquele dia, que o Lyoto Machida acertou o Red Couture, e o Red Couture perdeu uns dentes, inclusive, que eu me lembro. Então, olha que interessante esse processo todo, e como Bruce Lee antecipou a essas questões. Então, eu vejo que muito mais do que a excelência que ele mostrou na tela, enquanto um artista de artes marciais, ele também foi um visionário. Né? E aí eu queria até ouvir a palavra do Sensei Roberto, para ver se ele concorda. Eu fiz aqui algumas afirmações que pode ser que ele possa complementar com o seu conhecimento, porque, viu, Fábio, você disse e eu corroboro, né? Uma das maiores bibliotecas de artes marciais do mundo está no Dojo Santana Dojo, que é onde é a casa do Sensei Roberto. Então, em primeiro lugar, boa noite para todos também. É um prazer aqui estar com vocês mais uma vez. E é sempre um prazer falar com o Sifu Léo, e a gente se tornou grandes amigos aí. O Sifu Léo, para quem não sabe, também praticou karatê um tempo atrás, lá no mesmo sensei que eu, lá de São Paulo. Então é sempre um prazer estar com você, viu, Léo? Então é assim, olha, o que eu tenho para dizer sobre o Bruce Lee é assim, né? O tema hoje é Bruce Lee, ficção ou realidade, né? Muita gente não sabe, mas o Bruce Lee, antes de ser
de ter escolhido ser ator, divulgar as artes marciais como ator, ele sobreviveu bastante tempo da vida dele como instrutor de Wing Chun, de Kung Fu, né? Ele deu aulas para várias celebridades de Hollywood, ele ficou famoso assim que ele conseguiu entrar para o cinema ali nos Estados Unidos, né? Várias personalidades treinaram com ele. Então, ele depois que ele perdeu o papel do Kato, né, do Besouro Verde, ele ficou desempregado um bom tempo ali, praticamente de 67 a 1970, ele não conseguiu nada em termos de cinema, e ali ele viveu das aulas que ele dava. Então, assim, dizer que o Bruce Lee era ficção não é verdade, né? O Bruce Lee realmente era um conhecedor profundo de arte marcial, e assim que ele chegou nos Estados Unidos também, ele acabou, assim como eu e o professor Léo, ele era fanático por livros de artes marciais, comprava tudo que achava em biblioteca e estudava e pesquisava as artes marciais, né? Ele sempre, na verdade, ele tinha um discurso que, para a época, era um pouquinho forte dos artistas marciais tradicionais, que não aceitavam muitas coisas que ele falava, mas que hoje a gente vê que tudo que ele falava ali está super atual, né? Então, você pegar aquilo que for útil de uma coisa, de uma arte marcial, e incorporar ao que você treina, ao que você faz, né? Então, o MMA nada mais é do que isso daí. O pessoal procurou o que é útil ali, a parte de chão, a parte de chute, de soco, acabou incorporando no seu jogo e virou esse MMA que é hoje aí. Então, eu classifico o Bruce Lee, assim, primeiro como um gênio, né? Que para aquela época dele, ele tinha esse pensamento que era bem avançado para a época, uma pessoa tão nova, né? Bruce Lee morreu com 32 anos de idade, imagina. Ele discutia com mestres aí com o dobro da idade dele, de igual para igual, assim, né? E tinha uma habilidade fora do comum, né? Além da força física dele, né? Bruce Lee, pelo tamanho dele, pela estatura que ele tinha uma força sobrenatural, né? Basta você ver aquelas flexões de braço que ele fazia nas demonstrações lá, a perfeição que ele fazia aquele movimento, em cima de 2 dedos apenas, assim, e outras coisas mais que ele vivia fazendo em demonstração, né? Então ele era um monstro, tá? Eu até acho que não tem cabimento as pessoas ficarem perdendo tempo discutindo se o Bruce Lee seria hoje o melhor lutador do mundo, né? Não é por aí a discussão, né? O Bruce Lee era um pacote completo, né? A personalidade dele, o carisma dele é que fez o Bruce Lee, né? Ele era um cara diferente, um cara que às vezes parecia ser arrogante, mas era para mostrar o ponto de vista dele. Os amigos diziam que ele era um grande amigo, era um cara que não deixava os amigos de lado de jeito nenhum, né? Outros diziam que ele era muito arrogante, que ele gostava de aparecer. Tudo isso era ele. E por causa disso ele está aí até hoje vivo aí, né? Todo mundo fala no Bruce Lee até hoje. E outra, convenhamos também, né? Um cara com físico daquele, né? Você não pode dizer que um cara que tem um físico daquele pode ser charlatão, né? É por aí. Boa, boa. Eu esqueci de falar no começo da live, tá? Estou corrigindo agora. Essa live foi proposta pelo Sensei Roberto. Agradecer já o tema e juntar esse time aí, que realmente vai ser uma live tanto. Agora, mestre, Sensei Roberto, aproveitando a sua colocação, não tem como eu já não fazer um comparativo com o Rory Gracie, né? O Rory tem uma trajetória meio parecida nos Estados Unidos com a do Bruce Lee, né? Foi para lá, foi querer se radicar primeiro, né? Depois dar aula para algumas celebridades e aí escalando, né? Tem essa similaridade da trajetória dos dois. Exatamente. O Rolion Gracie foi outro também, né? Desbravou aí o jiu-jitsu nos Estados Unidos, né? Sofreu bastante no começo, quando ele dava aula na garagem da casa dele lá. Eu acompanhei o processo do Rolion desde o começo, desde aquela entrevista que ele fez para a revista Playboy, onde ele se lançou nos Estados Unidos e fez o desafio Gracie, naquela época lá. Eu acompanhei toda essa trajetória dele, é uma trajetória vencedora, né? Eu tenho um profundo respeito pela família Gracie, porque o que eles fizeram lá não existe na história da arte marcial, assim, tão rapidamente como uma família conseguiu impor o nome de uma arte marcial tão forte quanto o Brasileiro Jiu-Jitsu, né? Eu dedico essa obra aí ao Rolion mesmo, né? O Rolion foi o cara que desbravou, o cara que começou esse movimento, né? E aí depois acabou inventando o Ultimate Fight e virou isso que virou hoje, né? Maravilha. Fábio, pergunta? Sim. A gente sempre, toda vez que a gente fala do Bruce Lee, primeira característica que as pessoas
né, falam é da questão da falta. Ele não era um cara ortodoxo, ele é um cara inovador, como já foi falado, ele é um cara que quebrava paradigmas, né. E hoje a gente está até falando com uma pessoa também, que, né, o professor Léo Imamura, ele, na minha opinião, também acho que tem um pouco desse espírito, porque, como o próprio nome já mostra, o professor Léo, ele é de, ascendência japonesa, e ele é de uma época, que, os japoneses praticavam judô e karatê, né, e os chineses praticavam kung fu, né, isso era meio que não era uma lei meio que, né, subentendida, né. Eu queria perguntar até para o professor Léo, como que foi essa, eu sei que ele praticou o karatê, como o sensei já falou aí, por que essa mudança, né, do karatê para o Wing Chun? Como que isso aconteceu, professor? Bom, obrigado aí pela pergunta, Fábio, porque isso realmente foi um ponto crucial na minha vida, né? Eu tive alguns turning points, esse foi um deles, porque eu cheguei à conclusão que eu não dava conta do karatê. O karatê era muito forte para mim. Eu via que, por exemplo, só para você ter uma ideia, quando eu comecei a praticar o Wing Chun, eu tinha muita vontade de ir para o exterior para treinar com os grandes mestres. Mas quando eu estava praticando lá com o nosso sensei Okuda, que foi sensei do sensei Roberto também, eu não tinha essa vontade. Eu achava que eu estava no lugar certo. Só que eu não era a pessoa certa para aquele lugar certo. Eu achava que o sensei era certo, o lugar era certo, mas eu não dava conta. Eu não dava conta do treino. Eu sempre tive uma condição física muito debilitada e tive asma quando era criança, tinha um monte de alergia, tinha uma série de problemas físicos. E eu via que o karatê era muito forte, e particularmente o karatê do nosso sensei Okuda, né, Roberto? Então, o que acontecia? Que era um karatê muito vigoroso. E eu fui para lá. Olha só que interessante, Fábio. Eu fui praticar para o Sensei Okuda por causa de um colega do futebol. Eu jogava futebol e veio, e no centro que eu treinava, veio um japonês para treinar futebol, para levar o futebol para o Japão. Chamava Toshio. E ele foi morar na casa do Sensei Okuda, lá na Elísio de Castro, que fica uma rua lá no bairro do Ipiranga, uma travessa da Vergueiro. Roberto conhece bem esse local. E aí eu fui lá na casa do Sensei Okuda por causa do Toshio. E o Toshio, né, ele que me apresentou para o Sensei Okuda. E eu morava no Jardim da Saúde, cresci no Jardim da Saúde, que é um bairro na zona sul de São Paulo, limite com o bairro do Ipiranga. E eu então comecei a praticar lá com o Sensei Okuda. E estava muito satisfeito com o Sensei, com os colegas, né? Em japonês nós chamamos de senpai, que eram os nossos irmãos mais velhos, né? Que eram os colegas mais velhos que tinham lá, tipo que nem o Carlos Rocha, o Chicão, o Rony, né? Tinha várias pessoas que foram companheiros depois do Sensei Roberto também, conhece bem, e que o Kazumi Kano, que me ajudou demais. Eles me ajudavam demais lá. E só que eu via que eu não dava conta. Para mim era muito difícil fazer o trabalho do karatê. E aí eu ouvi dizer que aí comecei estudando histórias do Bruce Lee, que ele fazia uma arte que foi fundada por uma mulher e que era uma arte que não se apoiava em força. Então, uma coisa interessante que eu não me interessei por Kung Fu, eu me interessei por Wing Chun, que parecia que era algo totalmente não ortodoxo, totalmente iconoclasta para o mundo das artes marciais. E hoje, estudando o Bruce Lee, a gente vê que muito das ideias que Bruce Lee tinha vieram da formação dele com o mestre dele, que foi o patriarca Ip Man, que era, inclusive, mestre do meu mestre, foi o mestre do meu mestre Muyat. Então, isso tudo permitiu com que eu pudesse galgar um caminho que, na época, era extremamente árido, porque
Né? As pessoas vinham para mim e falavam, né? Meus colegas do karatê falavam, não vai dizer que você está fazendo aquele negócio chinês lá. Né? Quer dizer, porque naquela época, né, chinês era sinônimo de Xing Ling, né? Então, e hoje, claro, cada vez mais as pessoas vão entendendo, tendo a cultura, observando, né, que a arte marcial chinesa não é isso que a gente vê no cinema, não é isso, é muito mais profunda e que tem todo um contexto que traz uma filosofia de vida que vai além do aspecto técnico, né? E o segundo aspecto, Fábio, que aconteceu na minha vida foi quando eu larguei a faculdade de Direito. Né? Depois de estudar 5 anos, eu estudei na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, lá no Largo de São Francisco. Depois de 5 anos, eu larguei a faculdade e não me graduei para fazer Educação Física na FEFIS, que era um grande sonho meu. Toda vez que, depois que eu entrei na Faculdade de Direito, todo começo de ano, a FEFISA fazia um anúncio no Jornal Estado de São Paulo das matrículas. E demorou 5 anos para depois eu falar, eu vou fazer matrícula na Faculdade de Educação Física. E foram situações que mudaram minha vida. Eu diria, Fábio, que foi a partir daí que eu nasci, né? Para que eu pudesse trilhar um caminho que é o caminho das artes marciais, né? Que é o caminho da minha vocação. Maravilha. Que legal. Agora, eu queria até que o mestre, que o sensei Roberto desse. O sensei, existia muito isso daí, não tinha esse negócio de uma separação, entre aspas, né, subentendida? Né? Na minha infância, eu não lembro, por exemplo, meu tio, por exemplo, fez judô. Né? Eu sou de ascendência do meu pai japonesa. Não tinha essa. Né, por exemplo, quem era japonês tinha que fazer arte marcial japonesa, né? Era assim mesmo, sensei? Confirma aí para mim. Era assim mesmo, era assim mesmo. Eu tive um aluno aqui em Ribeirão, que ele era de São Paulo, ele veio estudar odontologia aqui em Ribeirão, o sobrenome dele é Kitadai, né? Ele falava isso para mim, né? Que o pai dele falou para ele, olha, a única coisa que eu peço para você é fazer uma arte marcial japonesa e aprender a falar a língua, Nihongo, né? Eram duas coisas que o pai pedia para ele. Então, assim, esse caso que aconteceu com o Sifu Léo aí é um caso raríssimo de um japonês fazer o sentido oposto, né? E treinar uma arte marcial chinesa, né? Porque é aquela coisa, né? Existe aquele preconceito entre eles, né? Entre nós, não. A gente sabe que não tem nada disso entre a gente, né? Mas entre eles, os orientais são um povo mais reservado, né? Então, e como houve aquela guerra sino-japonesa, famosa, que os japoneses e os chineses não se entendiam de jeito nenhum, e existia essa rusga, inclusive na história do Bruce Lee, existe isso também, né? A família dele sofreu muito nessa guerra. Então, realmente isso existiu mesmo. Isso aí que aconteceu com o Sifu Léo é uma raridade mesmo. Eu não conheço outra pessoa aí, aqui no Brasil, assim, de origem japonesa, e que seguiu o lado profissional da arte marcial chinesa, como ele fez, né? Agora, você lembrou uma coisa que, olha, foi sensacional. Queria perguntar para os dois aí. O Santo deve ter assistido também. Vários filmes, né, do Bruce Lee, existe esse confronto direto, né, e filmes chineses também, né? Outros filmes chineses, entre a arte marcial chinesa e a arte marcial japonesa. No caso, judô e karatê. Tem vários filmes, vários. Né? Inclusive, um dos filmes, o Bruce Lee, ele faz uma espécie de, entre aspas, né, vingador, né, do valor do povo chinês, né? Tinha essas coisas implícitas nos filmes do Bruce Lee ali, para quem entendia de história, né? Como você falou, tinha essa questão da guerra sino-japonesa, então tinha aquele ranço, né? Aquele sentimento ainda guardado. Isso daí já era, vamos dizer assim, uma prévia do que seria o UFC, né? Quer dizer, a disputa de artes marciais diferentes, né? Você lembra o Sensei Roberto, o professor Léo aí dos filmes, né? Fala um pouquinho desses filmes, desses confrontos entre a arte marcial chinesa e a arte marcial japonesa. Essa eu vou deixar para o Sifu Léo responder. A gente vê que a audiência chinesa, principalmente desse período, ainda teve uma história recente de muita violência com relação à ocupação japonesa na China.
né? Então, tivemos vários processos de estupro coletivo, de violência realmente que levava a uma mágoa muito grande. Só que essa mágoa é de um povo e não de pessoas. Você é descendente japonês, Fábio, também. Nós não fizemos nada disso. Isso aconteceu dentro de um outro motivo. Mas, dentro do cinema, sempre é importante ter um vilão, né? Então, e o cinema, ele tem um aspecto escapista. Então, é importante que esse vilão esteja no imaginário popular. E o Bruce Lee fez uso disso através de histórias, como, por exemplo, na Fúria do Dragão, onde ele interpreta um discípulo de um mestre que, segundo se suspeitou, ele teria sido envenenado pelos japoneses. Isso é uma história que se tinha. Ele foi fundador de uma escola muito famosa na China, chamada Tsinghua, que é uma escola que foi a primeira escola bem-sucedida, projeto bem-sucedido de artes marciais e interestilos, um processo bem cosmopolita, onde tinha investidores que apoiaram as artes marciais nesse momento, logo no período republicano. Então, foi uma coisa bem interessante que aconteceu na época, e que, então, se retratou naquele momento que o grande vilão era o japonês. Então, são várias situações de povos, né, que eu acho que cabe a nós, dessa geração, saber superar isso. Da mesma forma como nós temos aí, muitas vezes, a chamada dívida histórica com os escravizados negros, né, que vieram para cá forçados e tudo mais, mas, no entanto, a gente tem que superar isso. Todos nós somos brasileiros. E existe esse processo que eu acho que está se minimizando ponto a ponto, e, felizmente, a arte marcial traz esse processo. Eu, por exemplo, da mesma forma com que, né, colegas meus de origem japonesa me criticaram da minha escolha, eu tive também uma experiência de grande suspeição dos chineses com relação à minha pessoa. Pô, o que esse japonês está querendo? Será que ele é um espião? Né? O que ele está fazendo aqui? Por que ele está interessado nisso? Só que a partir do momento que eles começaram a ver a minha sinceridade de propósito, que eu estava lá para realmente aprender, para aprender a cultura, para que eu pudesse aprender os costumes, aprender a língua, tudo isso fez com que isso se desfizesse. E hoje a gente pode defender essa bandeira, né? Uma bandeira que é o quê? De superação das nacionalidades com relação às artes marciais e trabalharmos todo mundo junto, né? E você apontou isso muito bem, Fábio. A gente pode hoje trabalhar isso da mesma forma como você pode ver o Sensei Roberto, que não tem descendência japonesa, né? Não é descendente de japonês, não tem ascendência japonesa, e ao mesmo tempo é um grande expoente. Ou o mestre do Sensei Roberto, Sensei Stan Smith, né? Que é um sul-africano e que estava lado a lado com os grandes mestres japoneses. Então, isso são exemplos onde as artes marciais se apresentam como um grande unificador de culturas. Né? Nós temos discípulos aqui negros, discípulos palestinos, discípulos judeus, e todos eles estão unidos por quê? Pelo amor à arte marcial. Olha que interessante. Né? E isso acontece em muitos aspectos, né? Inclusive com Bruce Lee, naquele livro que, inclusive, foi recomendado pelo Sensei Roberto, Bruce Lee A Life, né? Ele conta essa história de povos que eram de etnias diferentes, que eles se uniram porque eles construíram uma estátua do Bruce Lee, porque todos eles tinham em comum admiração por Bruce Lee. Né? Nós temos exemplos similares também com o nosso Pelé, né, que parou guerra, né, para os dois lados pararam a guerra para assistir Pelé jogar. Temos, então, o esporte, as artes marciais, têm esse poder. Né? E eu acho que nós temos que fazer muito uso desse poder e não ficar separando. Vocês são do jiu-jitsu, você, Roberto, é do karatê, eu sou do Wing Chun, e com isso a gente se separar e achar que nós somos melhores e os outros são piores. Né? Eu acho que isso é um ponto de união
que vale ser ressaltado, e as artes marciais são um instrumento espetacular para esse tipo de união. Que maravilha, hein? Que maravilha. Ô, Fábio, peraí, Roberto, agora sim, vamos lá. Inclusive, voltando ao assunto Bruce Lee mesmo, o próprio Bruce Lee era uma pessoa fantástica, porque o Bruce Lee, para quem não sabe, namorou japonesa. Antes de ele casar com a mulher dele, ele namorava uma moça de ascendência japonesa. Ele quase se casou com ela. E o Bruce Lee teve algum problema em São Francisco, quando ele mudou-se para os Estados Unidos, justamente porque ele aceitava, como aluno dele, pessoas de todas as etnias. E enquanto que os japoneses queriam que a coisa ficasse fechada só para o meio deles, né? Houve aquele famoso embate lá entre ele e o Wong Jack-man, lá, aquele desafio famoso, que foi retratado num desses últimos filmes aí, pelo Bruce Lee. E aquilo foi ocasionado por um problema que os japoneses não aceitavam que o Bruce Lee ensinasse pessoas de nacionalidade ocidental, né? Então, o próprio Bruce Lee era contra isso, apesar de que nos filmes dele lá aparecia essa rivalidade aí com os japoneses, né? Mas na vida pessoal, no real, na parte real, ele era completamente o oposto. Lembrando que Bruce Lee tinha ascendência europeia. Ele não era 100% chinês. Tá? Isso é muito importante lembrar. Tá? A mãe dele era meio alemã, né? Não entendi? A mãe dele era meio alemã, né? Ela era meio alemã. Tá? E outra coisa interessante é que o primeiro aluno de Bruce Lee, Jesse Glover, era afro-americano. Exatamente. Tá? Então, corroborando com a fala do Sensei Roberto, isso é muito importante. Bruce Lee já via a importância das artes marciais dentro desse processo de união, né? E ele falava que debaixo do céu, ele sempre evocava Confúcio, que falava, debaixo do céu somos todos irmãos, né? E ele usava a arte marcial para isso. Talvez, Fábio e Sandro, isso que levou Bruce Lee a ser tão reconhecido depois de 50 anos do seu falecimento. Né? Essas visões de modernidade que, na época dele, muitas vezes ainda ecoavam estranhas, mas é um discurso que cada vez mais fica reforçado pelas gerações posteriores. Né? O Bruce Lee até fala... Sandro, deixa eu só fazer... Isso aí, desculpa, mas isso daí é muito importante que o Sensei Roberto lembrou, que tem muito a ver já com o universo do jiu-jitsu. Eu queria trazer, né, todo o personagem, né, o mito Bruce Lee, para um pouco da realidade do jiu-jitsu, que é muito focado na questão marcial, né, do combate, né, o pessoal, e como o público nosso é muito envolvido com jiu-jitsu e tal, acho que é uma curiosidade, inclusive, né, do pessoal. O Roberto Santana, ele falou de uma luta que ele acabou de descrever aí, né, entre o Bruce Lee e um outro chinês. Eu queria que, né, vocês falassem um pouquinho mais sobre essa luta, como já falou por que aconteceu, né, dessa questão, né, de ensinar estrangeiros, o Wing Chun, mas o que vocês têm mais de informação sobre essa luta? Só complementando uma pergunta sobre a pergunta do Fábio, é que teve um filme do Bruce Lee que mostra que nessa luta ele havia sofrido uma lesão, inclusive. Quero saber se é verdade também. Eu queria deixar essa pergunta para o Léo responder, porque Bom, o que nós sabemos dessa luta, que sabemos muito pouco dessa luta. Porque, inclusive, a causa, uma delas foi citada pelo Sensei Roberto, mas há outras versões que ultrapassam essa questão. E o resultado da luta também é questionável. Os dois lados falam coisas diferentes, né? As testemunhas de um lado e de outro falam coisas diferentes. Então, a conclusão que eu chego, o Sensei Roberto, inclusive, fez grande estudo a respeito dessa luta, né? Lendo documentos que foram escritos por os dois lados. O lado do Bruce Lee, principalmente, a principal fonte é a esposa do próprio Bruce Lee, que escreveu esse livro. Ela, de fato, não escreveu o livro, né? O livro foi escrito por um ghostwriter, né? E ela colocou o nome no livro, e depois, né, tiveram alunos de Wong Jack-man que também deram o seu relato, e a gente não sabe muito o que aconteceu. Por isso eu estava, inclusive, falando da fantasia que as pessoas têm quando falam, eu não vi fulano de tal lutar. E a gente não viu a maioria. E mesmo que visse filmado, não teria grande efeito, porque não é assim que a gente admira um artista marcial. Então, a gente sabe muito pouco dessa luta,
Mas o que é mais importante de tudo isso? Que eu enxergo? É a superação dessas diferenças. Né? O que é mais importante quando a gente vê essas situações de disputa é que se hoje o Wong Jackman e Bruce Lee tivessem vivos, seguramente eles não sei se seriam amigos, mas teriam outro tipo de conduta e outro tipo de respeito. A gente vê muito isso. Eu outro dia estava vendo uma entrevista do Hugo Duarte e do Rickson Grace, que tiveram aquela situação toda. E você vê, hoje são homens maduros, tem outra reflexão a respeito da situação, né? E são situações que você vê vários lados, cada um contando coisas diferentes, e olha que aquilo estava filmado, hein? Filmado de uma maneira estranha, mas filmado. Então, é interessante a gente observar isso, que tudo isso são momentos e que muitas vezes não, naquela época, Bruce Lee não era Bruce Lee, e o Wong Jackman não era o Wong Jackman, eram jovens que estavam ainda refinando a sua arte, né, tanto na arte da vida como na arte marcial, e que, se fosse hoje, teria uma postura totalmente diferente. Né? E eu acho que é isso que é bonito, é a gente poder ter a oportunidade de ver isso sendo transformado dentro de uma perspectiva, como nós vemos Ares como deus da guerra grego e Marte o deus da guerra romano. Você vê uma evolução, tanto que nós não chamamos, né, de artes arianas, nós chamamos de artes marciais. Por quê? Porque nós estamos falando desse contexto, Fábio, que você coloca de aspecto que vai além, aspectos que vão além das lutas, chegando ao aspecto da arte da vida, né? Que é o que representa Marte na mitologia romana. Maravilha. Agora, o Sensei, você lembra essa questão da lesão na coluna? Ele teve realmente essa lesão? No filme ele retrata isso, né? Uma lesão que ele tem, né? Tem um filme que fala, né? Na verdade, Quer falar? Isso é o Dragon, a vida de Bruce Lee, né? Que fala sobre isso. E eles emendaram dois fatos isolados que eu vou passar para vocês, Roberto, que ele sabe muito bem esse detalhe. Obrigado por ter lembrado, viu, Sandro? Porque isso é uma oportunidade que a gente tem para esclarecer o público dos fatos, né? E não ficar emendando isso. E eu vou deixar aqui o Sensei Roberto, porque ele estudou os dois fatos de uma maneira bem detalhada. Esse filme do qual vocês estavam falando, Dragon, ele, na verdade, ele é uma adaptação do livro da Linda Lee com Tom Beckler, que era o ex-marido dela na época, que casou com ela depois do Bruce Lee. Eles escreveram um livro em conjunto e aí adaptaram o livro para o filme, né? Então é parte da ficção, né? Isso, na verdade, não aconteceu. Naquela luta, o Bruce Lee não se machucou. Ele teve essa lesão nas costas sozinho, fazendo um exercício chamado Bom Dia, um exercício de musculação que você coloca a barra nas costas e se curva para 90 graus e volta, para fortalecimento da musculatura lombar. E em 1970, quando ele estava fazendo esse exercício, na hora que ele foi voltar para a posição ereta, ele ouviu um barulho na coluna, no lombar, no nervo sacral, lá embaixo. E aí essa lesão deixou ele de cama durante 6 meses. Foi o tempo onde ele, por incrível que pareça, foi o presente que ele deixou para a gente, né? Por causa dessa lesão, ele escreveu aquele tratado que depois acabou se tornando o Tao of Jet Kune Do, que é o livro dele, né? Mas que, na verdade, aquilo lá é um esboço do trabalho dele, que ele escreveu vários capítulos, vários livros, né? Durante esses 6 meses que ele ficou acamado. Então, na verdade, a lesão existiu mesmo, mas não tem nada a ver com a luta. Foi durante um treinamento de musculação, onde que ele teve esse problema aí no nervo sacral da coluna. Dizem que a morte dele está relacionada ao uso sistemático de cortisona, né? Para tirar a dor, porque após essa lesão ele nunca mais conseguiu recuperar a forma física que ele tinha antes. Ele voltou a treinar, mas tinha sempre muita dor na coluna. E ele tinha que tomar medicação para que ele conseguisse fazer os filmes dele por causa dessa dor. Ficou uma dor permanente para ele, né? Dizem até que a morte dele está relacionada com o uso excessivo desse tipo de medicação. Agora, ô Sensei, eu queria continuar nesse tema que o Fábio trouxe, porque a live diz aqui, Bruce Lee, real ou ficção? E a gente sabe, né, que nosso adversário nos potencializa muito.
Eu queria que vocês falassem quem foi, descreve quem era esse adversário que lutou com ele. Porque, de acordo com a potência desse adversário, porque o relato, né, vocês falam, tem relato dos dois lados, mas me parece que o relato de ambos os lados não foi, eu ganhei fácil do Bruce Lee, nem o Bruce Lee ganhou fácil do cara. Então era um grande adversário pelo jeito. Né? E se ninguém saiu mal nessa, é sinal que os dois eram bons, né? Tô certo ou não? E, por favor, se puder contar direito quem era esse cara. Ô, Léo, fala aí, Léo. Você conhece bastante a história. Ou Sandro, ou os dois ainda não eram bons, né? Tá, também tem essa. Né? A gente tem que lembrar que eles tinham 24 anos de idade na época. Jovens com a idade, 24 anos de idade, né? O Wong Jack-Man era um jovem praticante de um estilo de Kung Fu chamado Lohan, e que veio para São Francisco para poder estabelecer seu nome, ser um mestre de Kung Fu profissional, né? E Bruce Lee já estava trabalhando né, como profissional de arte marcial, como bem disse o Sensei Roberto anteriormente. Então, e todo mundo estava querendo se estabelecer. Né? Então, é a mesma coisa esses desafios que a gente viu nos primórdios, em várias situações, que ainda bem que não foi gravado, né? Porque muitas vezes não faz jus depois a uma excelência que futuramente as pessoas alcançam. É que cria toda uma situação, né? E que leva muitas vezes a esse romantismo, a um glamour que não existe. Né? Então, nós temos que lembrar bem disso, e muitas vezes era um momento que deveria ser esquecido. Mas como foi mencionado no livro, aquilo ganhou repercussão, e aí teve que falar o que aconteceu, o outro teve que discutir, e muitas vezes a gente acaba olhando para um aspecto da arte marcial colateral que não é o mais importante, né? Mas que, você vê, atrai. Tanto que no filme houve essa conexão, né, dele ter machucado fazendo o filme, né? Perdão, depois da luta, que deu aquela situação toda. E o mais interessante não é nem isso. O mais interessante é que o que nós admiramos de Bruce Lee nas telas de cinema aconteceu depois desse acidente. Então, quer dizer, como é que ele era antes disso? Quer dizer, talvez esse acidente catapultou um outro aspecto que fez com que nós admirássemos. Isso é arte. Né? Esse é um aspecto que eu acho que deve ser valorizado, e muitas vezes as pessoas não se apegam. Né? Que a excelência que Bruce Lee mostra na tela, ela advém de um momento posterior a esse acidente contado pelo Sensei Roberto, que foi muito sério, muito, muito sério. Né? Só para você ter uma ideia, outra coisa interessante, o Sensei Roberto falou que ele fez várias anotações quando ele estava de cama, e que isso, depois a mulher dele organizou essas anotações para formar aquilo que é conhecido hoje como o livro Tao of Jeet Kune Do. Mas eu tive a oportunidade de ver as outras anotações que não foram para o livro. E sabe o que mais me chamou a atenção? Isso aí é muito importante para vocês, né? O Padial e o Fábio, que a maioria das anotações eram de grappling. Isso que me chamou a atenção quando eu vi as anotações. Né? A maioria das anotações era luta de chão. Não era luta em pé. Né? Olha, então, é um aspecto que muitas vezes não vai para o grande público, né? Essa admiração que Bruce Lee tinha e o reconhecimento dessa importância. Nós estávamos conversando antes de você entrar, Sensei Roberto, sobre aquela primeira cena, acho que até se eles vão passar alguma coisa, não sei, né? Do filme Operação Dragão, que o Bruce Lee imobiliza Santo Bom, né? Com uma chave que aparentemente parece uma chave de luta de chão. Né? Então, isso aí é uma coisa interessante, por quê? Porque mostra o valor que ele tinha, que ele queria dar para esse aspecto das artes marciais. Né? Aqui, ó, excelente. E eu queria falar uma coisa interessante dessa cena, porque essa cena foi filmada foi na pós-produção. Depois que a equipe americana da Warner Brothers voltou para os Estados Unidos,
o Bruce Lee queria ter uma influência maior no filme. Ainda não estava claro que o Bruce Lee seria a estrela do filme. Tanto que você vê que aparece junto com o nome de John Saxon nos letreiros, aparece o nome do Bruce Lee e o nome do americano John Saxon, que é americano. E o Bruce Lee queria se impor no filme. Então ele fez essa filmagem dessa luta, que é icônica, porque apresenta vários aspectos de alto nível das artes marciais, né? Por exemplo, o Sensei Roberto, que pratica karatê, lembra que o nosso Sensei Okuda tinha valorizava muito o DI, né? E o que é interessante, eu lembro, viu, Sensei Roberto, de uma coisa interessante, que o Sensei Okuda, ele queria que a gente fizesse DI, e ele falava assim, que o coração do adversário e o seu coração estavam juntos, estavam unidos, né? E aí a gente tentava fazer, e ele ficava muito bravo, porque a gente não conseguia fazer o que ele estava pedindo, né? E ele ficava muito bravo, e o que ele fazia com a gente? Tem que fazer mais firrom, e aí a gente fazia mais firrom. É o soco, o chute, a gente dava não sei quantos mil socos, não sei quantos mil chutes, porque a gente não conseguia conectar o nosso coração com o coração do nosso adversário. E aqui o Bruce Lee, a cena inicial do filme é tipicamente um DI. Então, o Bruce Lee mostra, não é só uma coreografia, ele mostra a riqueza dos aspectos das artes marciais. Desculpe, eu tenho que falar. Bom, depois eu vou pedir até para o Sensei Roberto explicar melhor o que é DI, né, que é um aspecto muito importante na luta em pé, né, que é um processo de antecipação, para nós vermos todo esse valor que ele deu. Inclusive, ele usou dublê para fazer cenas que ele não conseguia fazer, como, por exemplo, aquele pulo do gato que eu disse, e também aquele salto que ele pula sobre os montes, um dublê que faz, tá? Um grande amigo dele, um dublê que não é só dublê, é também um ator, tanto que você observa, que quando ele sai andando, não sei se o Roberto observou isso, ele sai meio que mancando, porque o Bruce Lee, ele tinha uma perna mais curta que a outra, então ele andava meio mancando, ele faz exatamente como o Bruce Lee. Você jura que é o Bruce Lee. E não é o Bruce Lee, é o dublê. É um dublê. É verdade. E com isso, ele consegue influenciar o filme. Ele consegue trazer valor dele com o filme. E porque ele coreografou a cena de luta, ele dirigiu, ele trouxe a equipe dele, né, para fazer o filme. Lembrando, esse filme não foi produzido pela produtora que costumeiramente fazia a produção dos filmes dele, a Golden Harvest. Já era uma conjunção de uma sociedade entre Raymond Chow e Bruce Lee, chamada Concorde. E ele estava querendo levantar essa produtora. E aí, então, toda essa história do começo do filme tem muito a ver com isso. Exatamente. Professor Sandro, dá licença, eu só queria fazer eu queria novamente falar dessa cena, porque eu vi pouquíssimas pessoas falarem sobre essa cena, que é a cena inicial do filme O Voo do Dragão, saiu aqui no Brasil com esse nome, né? É um filme de 72, né? Acho que o Voo do... Não, Operação Dragão, desculpa. Operação Dragão, de 73, né? Me corrija depois se eu estiver errado. E esse filme, eu acho que ele foi, assim, na questão conceitual, ele é praticamente uma previsão. Ele é uma previsão do que viria a acontecer nos UFCs, né, que nós temos mais familiaridade hoje, enfim. Por quê? Só para o pessoal que não assistiu o filme, ele basicamente é um confronto entre vários lutadores de diversos estilos, e o Bruce Lee é um desses lutadores, e ele, ao enfrentar esse... Assim como a luta, né, não tem a certeza de nada, mas há alguns estudos, há alguns indícios, há uma linha provável dos fatos. É isso que eu estou falando para contar a verdade, ninguém estava lá, né? Existem algumas versões aí, tudo, né? Mas, assim, na verdade, ele morreu no apartamento de uma atriz taiwanesa, né? Chamada Beth Chin Pei, né? As más línguas dizem que eles eram amantes, né? E a história que consta, a história oficial é que ele foi ao apartamento dela para falarem sobre o próximo filme que ele ia fazer, que ela seria convidada para trabalhar no filme. E nesse encontro dele com ela, também o Raymond Chow, lá, que era o produtor dele, também estava presente. E aí ele precisou sair, foi para um jantar, e parece que eles combinaram de depois de se encontrarem num restaurante.
E o Bruce Lee, nesse encontro aí com ela no apartamento, ele se queixou de uma dor de cabeça e pediu para deitar, e ela deu um comprimido para ele tomou esse comprimido e nunca mais acordou. Então, na verdade, ele morreu após tomar essa pílula aí. É um comprimido de dor de cabeça que muita gente tomava na época, tal, que não existia caso de morte por causa desse comprimido, né? Então, oficialmente, ele foi dado como morto. A causa da morte dele foi detectada como edema cerebral causado por uma causa desconhecida, tá? Essa foi a versão da época, tá? Mas em cima dessa versão da época houveram alguns problemas de comunicação do próprio Raymond Shaw, que era o produtor dele, para que o escândalo não viesse à tona. Ele inventou a história que o Bruce Lee tinha morrido passeando no jardim da casa dele com a esposa dele, tinha tido um mal súbito ali e morreu. Isso aí não se suportou muito tempo, porque os próprios repórteres, no dia seguinte, descobriram a verdade. E aí começou a aparecer um monte de teoria, que o próprio Raymond Shaw matou ele, porque ele já estava assinando contrato com uma outra produtora chinesa da época lá, os Shaw Brothers. E aí tem muito, assim, dessas histórias que pode ser que esse produtor preparou tudo, que ele preparou e pediu para a moça dar um comprimido de veneno para ele, mas nada disso ficou provado, tá? Aí, recentemente, teve um documentário aí nos Estados Unidos chamado Autópsia, um documentário que realmente eles pegam um médico forense aí com muita experiência e ele chega à conclusão que a morte dele foi causada justamente pelo uso desse medicamento, cortisona, por um tempo muito longo, né, para tirar essa dor que ele tinha, que era insuportável essa dor que ele tinha no lombar. Somando-se a isso também o uso de alguns esteroides anabólicos, que também parece que ele tomava na época, e parece que isso aí sobrecarregou a glândula suprarrenal dele, ocasionando esse tipo de situação aí, desse derrame cerebral. Mas tudo isso daí apareceu agora, tá? Então, quer dizer, ainda consta oficialmente que ele morreu de edema cerebral por morte causada por alguma coisa que ninguém sabe explicar por quê. Porque, na verdade, né, 60 dias antes da morte dele, ele teve um mal súbito dentro de um estúdio de dublagem, onde ele passou. Ele só não morreu ali porque ele foi super bem atendido e muito rapidamente levaram para o hospital mais próximo, onde deram uma injeção de manitol, né? Uma injeção de manitol que salvou a vida dele. E que dessa segunda vez, no apartamento dela, ele não voltou à consciência. Depois que ele tomou esse comprimido, ele já morreu ali, né? Agora, o problema todo é por que demoraram tanto para chamar a ambulância? Porque ele morreu praticamente às 8 horas, 8h30 da noite, e a ambulância só levou ele para o hospital praticamente às 10h30, 11 horas da noite. Então, existe essa dúvida, por que não chamaram a ambulância e ficaram tentando reviver ele durante 2 horas seguidas? Ele já estava praticamente morto ali, né? Então, essas histórias aparecem, né? As pessoas ficam interessadas, porque é um grande ícone do cinema, né? Todo mundo quer saber o que aconteceu, né? Mas eu acho que essa versão contada pelo médico forense aí da glândula suprarrenal, ela pode ser que seja verdadeira, porque ele teve esse mal súbito 2 meses antes, né? E o próprio Sifu Léo pode comprovar aí que no filme da Operação Dragão, o Bruce Lee estava muito magro. Ele tinha perdido cerca de 9 quilos do peso corporal dele, que já era pequeno. Ele estava seco, totalmente seco. Ali já era um sinal que alguma coisa não estava errada com a saúde dele, né? Porque aquele físico, aquilo não era normal, um físico daquele. Né? O pessoal fala que ele estava muito, muito magro ali para fazer a Operação Dragão e parece que já era alguma coisa que estava acontecendo já de problema físico mesmo, né? Muito Mestre, bem. Mestre Léo, professor Léo, quer falar alguma coisa? Eu vi ali que o assunto é delicado, né? Não, e eu já até conversei isso com o Sensei Roberto, a versão da cortisona, para mim, é a que mais me parece factível, né? Agora, quem sou eu para achar isso? Por isso que é aquele negócio, né? É um achismo, né? Então, eu gostei muito da abordagem do Sensei Roberto, porque ele colocou a versão oficial,
que é a versão do que se está. O resto tudo é especulação, ainda que existam especulações que são muito factíveis, como esse caso, né, dessa questão do cortisone, de todas essas injeções. Ele chegou a tirar as glândulas sudoríparas também, que suava demais, e que já eram sintomas, né, do uso excessivo de medicamento. Então, tem várias situações aí, nós temos que lembrar que nós estamos na década de 70, e que era muito comum essas intervenções, era um momento de grande intervenção sem muita tecnologia. Então, se fazia lobotomia, se fazia uma série de coisas, e Bruce Lee, como qualquer outro ser humano, ele é fruto da sua época. Então, hoje é fácil você fazer alguma crítica nesse sentido, mas é muito interessante. Antigamente, você vê, antigamente o Ministério da Educação, da Saúde recomendava fumar, né? Então, existem vários propagandas do Ministério da Saúde incentivando o fumo. Então, são coisas que nós temos que lembrar, né? Eu até outro dia estava falando que no futuro vão me criticar porque eu bebo Coca-Cola. Fala, nossa, como é que pode, né? O mestre lá em Mamura, com toda a sua sabedoria, bebendo Coca-Cola, né? Não, porque essa sabedoria é uma sabedoria atribuída de terceiros para a gente. Nós estamos aqui na batalha, entendendo o mundo que nós estamos vivendo com toda a dificuldade, como qualquer pessoa. E Bruce Lee, assim como qualquer um de nós, é fruto do seu momento histórico. Por isso que, viu, Fábio, eu não queria acrescentar mais nada, porque eu achei que o Sensei Roberto foi muito equilibrado na sua apresentação, e se não fosse, eu falaria mesmo. Mas uma das grandes qualidades dele é justamente apresentar fatos, né? E ele apresentou os fatos da mesma maneira como eu vejo. Então, para mim, eu não tenho nada para acrescentar. Sensacional. Hoje eu fiquei muito impressionado com o nível do debate. Eu queria caminhar para o final aqui, pedir para o Sandro já ver se tem mais alguma coisa, mas já caminhando para o final, eu queria pedir para o professor Roberto Santana falar um pouquinho do trabalho atual dele. Quem quiser aprender Karatê Shotokan, onde a gente procura. E mesma coisa com o professor Léo Imamura, quem quiser aprender mais sobre o Wing Chun, enfim. Falasse um pouco do trabalho atual de vocês. O Sensei Roberto quer falar? Se me permite, Fábio? Pois não, eu claro. Vou fazer o contrário. Eu vou falar sobre o trabalho do Sensei Roberto Santana. Maravilha. Tá? O que ele está fazendo, como é que eu vejo. E depois, se ele quiser falar do meu, também fica muito à vontade. O Sensei Roberto Santana tem um dos dojos mais impressionantes, não do interior de São Paulo, do Brasil e do mundo. Quem já foi lá, eu tive esse privilégio de ir ainda quando não estava pronto, na época da pandemia, tá? E eu vi o quanto que ele teve coragem, enquanto estava todo mundo fechando, ele estava lá fazendo o quê? Colocando toda a sua energia naquele dojo, o Santana Dojo, que hoje, felizmente, está pronto e que é um lugar que eu recomendo para todo mundo visitar. Mas não é só o local. O que importa é o que está sendo transmitido lá dentro. Poucos artistas marciais, não estou falando de karateca, estou falando de artista marcial que inclui jiu-jitsu, inclui praticantes de Wing Chun, inclui praticantes de outras artes marciais chinesas, tailandesas, etc., tiveram tanta dedicação como o Sensei Roberto. Que, né, hoje ele é sexto dan, e muitas vezes o pessoal fala, mas eu conheço gente de oitavo, de sétimo, não se iluda com isso. Vá através do conhecimento e da qualidade de aula que cada um oferece. Então, Fábio e Sandro, eu tive o privilégio, da última vez que eu fui para Ribeirão Preto, assistir uma aula do Sensei Roberto. Ele até falou, cadê o kimono? Você não veio trazer o kimono? Não, eu falei, eu só vim aqui apreciar a sua aula. Né? E o que eu vi? Né? A última vez que eu tinha visto uma aula de karatê foi 40 anos atrás. E eu me surpreendi muito primeiro, com o cuidado do sensei com os alunos. Segundo, com o respeito à individualidade de cada um. E terceiro, com a abordagem flexível que ele estava oferecendo, né, trabalhando kata, né, e katas, que eram muito interessantes, porque muitas vezes o Bruce Lee chegou a fazer uma crítica fervorosa contra os katas, chamando de morte vertical. E você vai falar, mas por que ele falava isso? Porque nós estávamos num momento onde o kata parecia realmente um processo robótico.
Mas gerações posteriores, como nós, por exemplo, estamos atentos a isso. E o Sensei Roberto é um exemplo disso, porque o que eu vi lá foi não só vindo catar como algo vivo, não um morte vertical, mas também com possibilidades de evolução, que é tão importante para uma arte. Não ficar preso a isso. Né? Então, eu queria estar aqui, fazer o meu depoimento pessoal, da minha admiração que eu tenho pelo trabalho do Sensei Roberto, e acho que todo mundo, queria convidar todo mundo para visitar Ribeirão. Faça como eu, vá para Ribeirão Preto, que é uma bela cidade, né? E visite o Santana Dojo para poder conhecer o que é que representa o amor pelas artes marciais, que não é só karatê, amor pelas artes marciais como um todo. Depois de um cumprimento desse, vocês querem mais o quê, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu queria te agradecer pelo cumprimento, né? A gente fortaleceu essa amizade aí de bom tempo para cá. Muito obrigado pelo cumprimento. A recíproca é totalmente verdadeira. Também estive no dojo lá do Sensei Léo em São Paulo, onde nós gravamos uma entrevista há um tempo atrás. Maravilhoso também, motivação toda chinesa, maravilhosa, né? E aí vocês hoje tiveram a experiência de estar hoje com um mestre de Kung Fu, nesse nível aí do Léo. O Sifu Léo tem um canal, Kung Fu Life, que, na minha opinião, é um dos melhores canais de artes marciais que a gente tem hoje no YouTube, para informação, tudo de alto nível. E essa humildade dele, sempre essa pessoa super humilde aí, né? Falando aí como é que ele mudou. E essa conversa dele, que ele era fraco para o karatê, essa conversa acabou de dormir. Mentira. Ele foi bom karateca, tudo. Ele foi mesmo para o Kung Fu porque ele era fãzaço do Bruce Lee e foi para lá por causa disso também, entendeu? Ele não era fraco, não. Todo mundo lembra muito bem dele na Academia do Surocuda. Até tive esse dia conversando com o Sensei Carlão, ele falou muito bem de você. Tá? E eu tive esse prazer de te conhecer aí uns 30 anos atrás, quando você veio aqui em Ribeirão Preto a primeira vez, no curso lá do Paulo Mendes, e fiquei extremamente comovido de ter conhecido. E mais ainda, né, Léo, depois que você começou a fazer aqueles programas, que você começou a falar sobre a importância do relacionamento família entre mestre e discípulo, que é tudo aquilo que eu sempre pensei, porque eu também tive esse tipo de relacionamento com o Sensei Stan na África do Sul, me tratava como se fosse um filho, né? E isso se fortaleceu, porque a gente tem um pensamento muito parecido, tá? Então, muito obrigado pelos cumprimentos aí, a recíproca é toda verdadeira, e essa minha casa aqui é sua casa também, tá? E queria agradecer também o Fábio, que eu também é um irmãozão meu, também o Sandro Padial, que é um amigo novo que a gente tem. O Sandro é uma pessoa super simpática, sempre valorizou outras artes marciais, essa visão dele que ele está tendo, isso é muito bom para o jiu-jitsu também, que o pessoal também tem uma visão um pouquinho mais ampliada sobre as artes marciais. Acho que é por aí mesmo, né? É que nem o Sensei Carlão sempre falou, né? Os amigos que a gente faz nas artes marciais são amigos para sempre, né? Não são amigos para alguns momentos, não. A gente conhece as pessoas mesmo através do treino, através desse bate-papo que a gente tem aí, desse respeito que a gente tem, né? Ontem mesmo, viu, Sensei Léo? O Paulo Afonso me ligou. Paulo Afonso, para quem não sabe, foi o primeiro karateca que usou o karatê no MMA, lá nos anos 80 ainda, em Belém do Pará. Ele era aluno do Sensei Matida. E na época até o Matida mandou ele embora da academia porque não queria que ele lutasse MMA, né? E ele ganhou todas as lutas de MMA dele. Até ligou ontem para cá dizendo que está vindo aqui o mês que vem para passar uma semana comigo aqui treinando com a gente. Pô, fiquei super comovido porque é uma celebridade do mundo do karatê também. Então, queria convidar todo mundo que quiser conhecer meu dojo. Estamos aqui abertos, estamos à disposição. Sandro também, viu, Sandro? Está me devendo uma visita aí. Fabinho já veio aqui. É bom, e mais uma vez, obrigado pelo convite aí, pela live aí, que foi excelente. E antes de encerrar, desculpe que eu quero fazer também aqui o meu agradecimento ao Fábio e ao Sandro, né, de ter me acolhido com tanto carinho. A gente conversou, viu, Cecê Roberto, você não esteve presente aqui em off, ainda antes de entrar no ar, eu tive esse privilégio de conversar com os dois, né, e para mim foi assim, sempre é uma satisfação, porque a gente aprende muito. Né? E não tem coisa mais interessante do que a gente conversar de coisas que a gente ama. E todos nós quatro aqui temos algo em comum, que é o amor pelas artes marciais.
né? Obrigado, Sandro, obrigado, Fábio, por esse acolhimento sensacional que vocês deram, não só para mim, eu vejo muitas vezes vocês fazendo isso com todos aqueles convidados que vêm, o respeito, e quero sempre incentivar e dizer que eu apoio toda essa iniciativa e o que vocês precisarem da gente, nós estamos à disposição. Sensacional. É isso aí. Obrigado pela presença de vocês aí, professores. Tá vendo? Já valeu a pena, né, Fábio? Todo esse esforço. Claro, claro. É isso aí, Sandro. Obrigado aí. Obrigado, pessoal. Você é pessoal bem sensato, rápido, na verdade. Muito obrigado ao mestre Léo. Muito obrigado, mestre Roberto. Muito obrigado, Fábio. Por falar que o canal está valendo a pena. Por isso, por essa troca aí. Grande abraço a todos, bom descanso, boa noite, pessoal. Valeu, um abraço.